Infelizmente, naquela noite recolheu-se mais tarde que de costume, e quando chegou já não era tempo de fazer coisa alguma. Toda a família passou a noite na maior ansiedade, desvanecidas de certa hora em diante, as esperanças de ver chegar o Leonardo a cada momento. Ninguém duvidava mais que alguma coisa tivesse sucedido ao Leonardo, e nos quadros medonhos que cada qual imaginava, a figura do Major Vidigal aparecia sempre em primeiro plano. Ninguém também duvidava que no quer que fosse que houvesse sucedido ao Leonardo, o Major teria por força parte ativa e importante, senão principal. Assim, ao amanhecer do dia seguinte, o primeiro lugar onde mandaram saber dele foi na casa da guarda. Mas com surpresa geral, ele não se achava nela, nem sabiam notícias suas. Procurou-se em diversos pontos e nada de novo, nem novas, nem mandados. Por lembrança de Vidinha, foram procurar a comadre e informaram-na de todo o ocorrido. A pobre mulher, que tudo ignorava, pôs as mãos na cabeça. Aquele rapaz nasceu em mau dia, disse ela, ou então aquilo é coisa que lhe fizeram, do contrário não pode ser. E pôs-se logo a caminho a procurar o afilhado. Na comadre estavam fundadas todas as esperanças. Ninguém duvidava que apenas ela se pusesse na rua prontamente se saberia o destino de Leonardo. Enganaram-se todos, porque nem a própria comadre foi capaz de dar com ele, por tão bom caminho o tinha levado o major. Passaram muitos dias na mais completa ignorância a respeito do seu fim, e começaram desde então a aparecer suspeitas de que ele próprio teria talvez interesse em ocultar-se, e de que era essa a causa por que ainda o não haviam descoberto. Estas suspeitas tomaram vulto e uma certa indignação começou a aparecer em toda a família contra semelhante proceder. A indignação cresceu e tomou repentinamente proporções de ódio intenso até da parte das próprias duas velhas. Realmente, a ser verdade o que pensavam, não haveria ingratidão mais negra do que a do Leonardo para com aquela que tão benignamente o acolhera. Nas invectivas a cada momento dirigidas contra ele, Vidinha tomava sempre o primeiro lugar, e tinha razão para isso. Além de ter contra ele as razões que tinham todos os outros, tinha ainda o despeito do amor ofendido. Em certos corações o amor é assim. Tudo quanto tem de terno, de delicado, de fiel, desaparece depois de certas provas e transforma-se num incurável ódio. Uma coisa singular notara Vidinha desde que fora à Ouxaria, e é que não se passava depois disto um só dia em que ela não visse pelo menos 2 vezes o toma-largura. Tinha-o ela mostrado à família e já todos o conheciam. Nossa, talarico desgraçado. A princípio isso incomodou-a, e tanto mais que ele não passava uma só vez que ele não tirasse o chapéu com ar de risonho. Parecia-lhe semelhante coisa uma prova de desabrida falta de vergonha. Mais tarde começou a suspeitar que aquela passagem constante e aqueles cumprimentos deviam por força ter alguma explicação. Aconteceu que uma das velhas, a mãe de Vidinha, confessasse não ter achado o toma-largura mal apessoado, e esta ideia passou a toda a família. Um dia, uma das velhas, achando-se na janela com Vidinha na ocasião em que passava o toma-largura, eu não tanco isso aqui não, cara, disse entre os dentes e como que indiferentemente: se fosse comigo, bem sabia eu cá o que havia de fazer. Vidinha, se bem que não pedisse explicação daquele dito, não deixou contudo de dar-lhe atenção e de cismar nele por algum tempo. No dia seguinte, a mesma velha chamou-a para a janela à hora do dia antecedente, e o toma-largura passou como sempre e fez o seu cumprimento. A velha disse nessa ocasião, como contemplando o seu pensamento da véspera: eu pregava um mono ao tal Leonardo, e então este, que era bem pregado por ser ao mesmo tempo aos dois, a ele e a ela. Lendo na intimidade do pensamento da velha com a nossa liberdade de contador de histórias, diremos ao leitor que o não tiver adivinhado que aquele, ela, referia-se à moça do caldo.
Dada esta explicação, os menos perspicazes entenderão sem dúvida em que consistia o mono que a velha pregaria ao Leonardo. Vidinha, que nada tinha de pouco inteligente, compreendeu tudo às mil maravilhas, e com tanto mais felicidade, digamo-lo aos leitores, quanto talvez ao que o pensamento da velha correspondesse a seus próprios pensamentos. Repetiam-se depois disto mais algumas indiretas da parte da velha, e Vidinha chegou finalmente às explicações. Pouparemos aos leitores certos detalhes e diremos que o resultado de tudo aquilo foi ver-se poucos dias depois o Toma Largura em casa de Vidinha fazendo uma visita à família. As visitas continuaram e pela vizinhança começou a ouvir-se um rumor que tinha tanto de malévolo como de verdadeiro. Estavam as coisas neste pé. A paz tinha sido restituída à família. Não sei quem propôs que se solenizasse o restabelecimento do sossego e as novas venturas com uma súcia para fora da cidade. Efetuou-se semelhante pensamento. Por uma singularidade, escolheram para lugar da patuscada os cajueiros, onde a família tinha feito conhecimento com Leonardo. O Toma Largura fora convidado. Nem podia deixar de sê-lo porque era ele um dos favoritos da festa. Infelizmente, porém, tinha ele um defeito. No estado ordinário, costumava beber sofrivelmente. Quando tinha algum motivo de alegria, costumava dobrar a dose. E quando isto sucedia, dava-lhe para valentão e desordeiro. Disto resultou que no meio da súcia, na ocasião de jantar, deu-se por ofendido, não sabemos porquê, e começou por agarrar nas pontas da esteira que servia de mesa e fazer voar sobre a cabeça dos convivas pratos, garrafas, copos e tudo mais. Os dois primos quiseram contê-lo, mas não conseguiram. Vidinha chorava, as velhas se maldiziam, uns tentavam restabelecer a paz e outros aumentavam a desordem. Reinava, por consequência, uma algazarra infernal. Quando menos o esperavam, viu-se urdir dentre as moitas o major Vidigal, fechando um círculo de granadeiros que partiam de sua esquerda e da sua direita, e que encerravam toda a súcia. «Segura aquele homem, granadeiro!» disse o major a um dos seus soldados, apontando para o Toma Largura, que se achava em pé cambaleando, tendo numa mão um balaio em que viera a farinha, e na outra uma garrafa com que ameaçava os circunstantes. À ordem do major, o granadeiro hesitou. Toda a família, reunindo-se em um grupo, soltou um grito de espanto, apontando para o soldado. «Então», replicou o major, vendo aquela hesitação. O granadeiro deu um passo para o Toma Largura. «Devagar com a louça, camarada», bradou este. «Lembre-se que ainda não ajustamos contas a respeito daquele caldo». O Toma Largura acabava de reconhecer o granadeiro. «O nosso amigo Leonardo!» Como toda a família o tinha reconhecido, apenas ele apareceu. Era com efeito ele! Plot twist! 42. O granadeiro. Estavam, pois, as contas ajustadas completamente entre o Leonardo e o Toma Largura. Haviam se vingado um do outro. O último golpe na luta competira ao Leonardo. Ele abençoou o acaso, e mesmo o Major Vidigal por lhe ter fornecido ocasião de ir arrancar dos lábios de seu rival a taça da aventura. Até quase que estimou que lhe tivessem sentado praça. E bem dissemos nós que para ele não havia fortuna que não se transformasse em desdita, e desdita de que não resultasse fortuna. O Toma Largura, como dissemos, fora levado pelo Leonardo, e os leitores, familiarizados com o destino que tinham todos os prisioneiros do Major Vidigal, adivinham já que lhe indicaram o caminho da casa da guarda no Largo da Sé. O estado em que ele se achava não permitiu, porém, que o levassem até lá. Os vapores que do estômago lhe tinham subido à cabeça foram-se pouco a pouco condensando, e em meio do caminho pesavam-lhe sobre o cérebro 20 arrobas. A cabeça, não se podendo manter, abandonou-se ao tronco, que, achando o peso excessivo, quis apelar para as pernas. Estas, porém, não eram mais fortes, e curvando-se trêmulas e bambas, deram com o valentão de ainda há pouco estirado na calçada.
Os soldados não puderam levantar porque era, como dissemos a princípio, de uma corpulência colossal. Foi mister, pois, abandonar a pressa. O major não teve grande dificuldade nisso. Primeiro, pelo trabalho que daria qualquer outra resolução. Segundo, porque, se bem que da última classe, sempre era o toma-largura gente da casa real. E nesse tempo, tal qualidade trazia consigo não apenas imunidades. O Leonardo tentou ainda alguns meios para que ele não escapasse assim, sem resultado mais estrondoso, a primeira presa que fazia, pois era isto de mau agouro para o seu futuro militar. Mas também sua mais bela vingança estava tomada. Meu Deus, que chuva! Tá chovendo forte, cara. E olha que são só 4 da tarde. Ficou, pois, o toma-largura abandonado na calçada. Satisfaçamos agora em poucas palavras a curiosidade que tem sem dúvida os leitores de saber o como chegar o Leonardo à posição em que se achava. Agarrado pelo major na porta da alxaria, como se sabe, fora por ele em pessoa conduzido a lugar seguro, donde só saíra para sentar praça no regimento novo. Todos os batalhões que havia na cidade tinham uma companhia de granadeiros, e havendo uma vaga na companhia do regimento novo, fora o Leonardo escolhido para preenchê-la. Sabendo disto, o major reclamou para seu serviço, porque era dessas companhias de granadeiros que se tiravam soldados para o serviço policial, pois como homem experimentado naquelas coisas, pressentira que ele lhe seria um valioso auxiliar. Até um certo ponto o major não se enganou. Com efeito, Leonardo, sendo naturalmente astuto e tendo até ali vivido numa rica escolação de vadiação e peraltismo, deveria conhecer todas as manhas do ofício. Havia, porém, uma circunstância que o impedia de prestar bons serviços, e era que com ele próprio, com suas próprias façanhas, tinha muitas vezes o major de gastar o tempo que lhe era precioso para o demais. O poder dos hábitos adquiridos era nele tal que nem mesmo o rigor da disciplina lhe servia de barreira. Contemos a primeira diabrura que lhe lembrou praticar depois que vestiu farda, e que foi tanto mais sensível quanto a princípio se mostrara um soldado por tal maneira sisudo que ia quase adquirindo reputação de rígido. Os gaiatos e suciantes da cidade, a quem o major Vidigal dava constantemente caça, lembraram-se de imortalizar as suas façanhas por qualquer meio e inventaram um fado com o seguinte estribilho nas cantigas: Papai Lelê seculorum. Nesse fado, a personagem principal representava o major que, figurado morto, vinha estender-se amortalhado no meio da sala. Ponto e vírgula. As demais personagens cantavam-lhe em rodas cantigas alusivas, que terminavam todas pelo estribilho que acima indicamos. O major, que disto soubera, andava em busca de uma ocasião oportuna para tirar desforra de semelhante gracejo, que dava a entender qual era, a seu respeito, o desejo dos que o tinham inventado. Teve um dia denúncia que numa casa do Morro da Conceição se preparava para essa noite um rigoroso papai Lelê e dispôs as coisas para pilhar os da roda em flagrante. A hora oportuna mandou 2 ou 3 granadeiros adiante, cada um por sua vez para examinar o que havia, tendo combinado primeiramente um sinal positivo e outro negativo para indicarem uns aos outros se havia ou não ocasião e motivo de dar o assalto. Estes sinais o granadeiro, que devia aproximar-se mais da casa, comunicaria ao que lhe ficasse imediato. Este passaria adiante, o outro faria o mesmo, até chegar ao lugar em que estava o major. Era um verdadeiro sistema de sentinelas avançadas, como se tratasse de uma grande campanha. No caso de ser dado o sinal positivo, marchariam todos vagarosamente e se reuniriam para o assalto. Dado o sinal negativo, dispersar-se-iam em silêncio, porque um dos maiores caprichos do major era nunca mostrar que havia sido logrado.
Ao Leonardo coube a incumbência de ser a vedeta mais próxima ao inimigo e de dar o primeiro sinal. Marchou, pois, adiante, e os companheiros postaram-se à espera. Esperaram por longo tempo e cansaram de esperar. Finalmente, quando já se iam dispondo a contravir as ordens e abandonar o posto para procurar o Leonardo, ouviram 3 vezes seguidas um longo assovio que era o sinal negativo convencionado. Em virtude disto, dispersaram-se exasperados e foram depois reunir-se ao major embaixo da lareira no lugar que dá para a entrada do aljube. Aí reunidos esperaram muito tempo pelo Leonardo sem que ele aparecesse. O major principiou a cismar com o caso de novo e repentinamente deu ordem de subir o morro. Subiram com efeito e, marchando desta vez o major adiante, foram ter a casa indicada. Com surpresa de todos, apenas se foram aproximando, viram luzes e ouviram o zum-zum das violas e a toada das cantigas. Fervia dentro o fado rigoroso, sem necessitar grandes precauções, porque todos pareciam entregues à maior segurança. Cercou o major a casa e apanhou tudo, como se costuma dizer, com a boca na botija. Estava-se exatamente no ponto solene da cerimônia. Achava-se a personagem que representava o papai amortalhado em um lençol, com a cabeça coberta, deitado no chão, e a chusma em roda a cantar e a dançar. Quando o major bateu e foi entrando, acompanhado da sua gente, ficou tudo gelado de medo. O sujeito que se achava amortalhado teve um grande estremeção e ficou depois imóvel, como se fosse de pedra, representando com mais propriedade do que talvez desejasse o papel de morto. Segundo seu costume, o major fez continuar por um pouco a brincadeira em sua presença. Depois começou a indagar das ocupações de cada um e, conforme o que colhia, os foi mandando embora ou pondo de parte para lhes dar melhor destino. Durante toda esta cena, que levou seu tempo, o amortalhado deixou-se ficar imóvel na mesma posição, com a cabeça coberta. Corrida toda a roda, disse-lhe o major: "Olá, camarada da mortalha. Então deveras você quer que o levem daí para a cova?" Nenhum movimento em resposta. "Ah, está morto. Perdeu a fala, é natural." Silêncio profundo. O major fez sinal a um dos granadeiros, que tocou no sujeito com a ponta do camarão. Nem assim, porém, ele sequer moveu-se. A um novo sinal do major, o granadeiro desandou-lhe uma tremenda lambada. Ressuscitou com isso o morto. Pôs-se de um salto em pé. Procurou, porém, evadir-se por uma janela, conservando sempre a cabeça coberta. Os granadeiros seguraram-no e o major disse-lhe: "Homem, você, por estar morto, não tenha tanta pressa de ir para o inferno. Fale primeiro com a gente." E, tirando-lhe o pano da cara, acrescentou: "Ora, vamos ver a cara do defunto." Um grito de espanto, acompanhado de uma gargalhada estrondosa dos granadeiros, interrompeu o major. Descoberta a cara do morto, reconheceu-se ser ele o nosso amigo Leonardo. Não entendi. Tá. 43. Novas diabruras. Não sabemos se valeu ao Leonardo ser aquela a primeira ocasião em que incorria em castigo, tendo até então guardado a mais rigorosa observância de todos os seus deveres, ou se a mesma audácia do fato lhe granjeara mais as simpatias do major. O caso foi que, além das risadas, dos remoques dos camaradas e dos transes da meia hora em que estivera amortalhado, nada mais lhe sucedeu. Com o espanto de todos e principalmente dele mesmo, o major dera daquele modo uma grande prova de desusada benevolência. Andou, pois, o Leonardo por alguns dias cabisbaixo e pensativo, como esmagado ao peso de grandes remorsos. Os camaradas tiravam daquilo um partido imenso para meterem-no à bulha, e não deixavam parar um só instante sossegado na companhia. "Ele ainda não está bem ressuscitado", dizia um passando-lhe por perto. Dizia o outro: "Ele já não é deste mundo." "Papai lelê seculorum", entoavam outros em coro. A nenhuma destas coisas dava ele a menor resposta, e tinha nisso bom aviso, porque desse modo poupava os desapiedados camaradas tema para novos remoques. Passado aqueles transes, tudo foi esquecido, e as coisas entraram de novo em seus eixos ordinários.
Um dia o major anunciou que tinha uma grande e importante diligência a fazer. Havia um endiabrado patosco que era o tipo perfeito dos capadócios daquele tempo, sobre quem há muitos meses andava o major de olhos abertos, sem que entretanto tivesse achado a ocasião de pilhá-lo. Sujeitinho cuja ocupação era uma indecifrável adivinhação para muita gente. Sempre andava, entretanto, mais ou menos apatacado. Tudo quanto ele possuía de maior valor era um capote em que andava constantemente embuçado e uma viola que jamais deixava. Gozava a reputação de homem muito divertido e não havia festa de qualquer gênero para a qual não fosse convidado. Em satisfazer a esses convites gastava todo o seu tempo. Ordinariamente amanhecia numa súcia que começara na véspera uns anos, por exemplo. Ao sair daí ia para um jantar de batizado. À noite tinha uma ceia de casamento. A fama que tinha de homem divertido e que lhe proporcionava tão belos meios de passar o tempo devia a certas habilidades e principalmente a uma na qual não tinha rival. Tocava viola e cantava muito bem modinhas, dançava o fado com grande perfeição, falava língua de negro e nela cantava admiravelmente, fingia-se aleijado de qualquer parte do corpo com muita naturalidade, arremedava perfeitamente a fala dos meninos da roça, sabia milhares de adivinhações e, finalmente, eis aqui o seu mais raro talento, sabia com rara perfeição fazer uma variedade infinita de caretas que ninguém era capaz de imitar. Era, por consequência, as delícias das espirituosas sociedades em que se achava. Quem dava uma súcia em sua casa e queria ter grande roda e boa companhia, bastava somente anunciar aos convidados que o Teutônio, era este o seu nome, se acharia presente. Agora, quanto à sua ocupação ou meio de vida, que para muitos era, como dissemos, impenetrável segredo, o major Vidigal tanto fez que a descobriu. Em dias designados da semana, reunia-se no sótão onde ele morava certo número de pessoas que levavam até alta noite aí metidas. Teutônio era o banqueiro de uma roda de jogo. Nesta conformidade andava o major a querer pilhá-lo em flagrante, e como tentava isso desde muito sem que o pudesse conseguir, por ser sempre iludida a sua vigilância pela troca constante que faziam os da roda dos seus dias de reunião, resolveu pôr a mão no Teutônio na primeira ocasião e servir-se depois dele para a captura dos outros companheiros. Como os leitores estarão lembrados, o Leonardo Velho, isto é, o Leonardo Pataca, vivia com a filha da comadre. Dela tinha um descendente a cujo nascimento nós os fizemos assistir, pois apesar de haver já passado algum tempo, a criança ainda não estava batizada. O Leonardo Pataca, a instâncias da comadre, que muito se afligia com aquela demora da comadre, o Leonardo Pataca, a instâncias da comadre, que muito se afligia com a demora, determinou finalmente o dia que ela se devia fazer cristã. Segundo os hábitos imutáveis, havia súcia por essa ocasião, e segundo a moda foi o Teutônio convidado. O major soubera de tudo e era exatamente aí que eu esperava, e tinha determinado pilhá-lo. Para isso dera aos seus soldados o aviso de que acima falamos. Era macina do major ter sempre de andar desmanchando prazeres alheios, e infelicidade para nós que escrevemos estas linhas estar caindo na monotonia de repetir quase sempre as mesmas cenas, com ligeiras variantes. A fidelidade, porém, com que acompanhamos a época da qual pretendemos esboçar uma parte dos costumes, a isso nos obriga. A hora ajustada, chegou o major à casa do Leonardo Pataca. Como não havia o menor motivo para violências, porque tudo corria na mais perfeita paz, o major entrou sozinho, com prévia permissão do Leonardo Pataca, e assistiu ao divertimento. Quando ele chegou, estava exatamente Teutônio em cena com as suas habilidades. Tendo esgotado já todas elas, ia recorrer à última, que era a das caretas. É preciso notar que ele não sabia só fazer caretas a capricho, sabia-as também fazer imitando, pouco mais ou menos esta ou aquela cara era conhecida. Era isso que fazia morrer de riso aos circunstantes. Estavam todos sentados e o Teutônio em pé no meio da sala olhava para um e apresentava uma cara de velho.
virava-se repentinamente para outro e apresentava uma cara de tolo a rir-se asnaticamente. E assim por muito tempo, mostrando de cada vez um tipo novo. Finalmente, tendo já esgotado toda a sua arte, correu a um canto, colocou-se numa posição que pudesse ser visto por todos ao mesmo tempo e apresentou a sua última careta. Todos desataram a rir estrondosamente, apontando para o major. Acabava de imitar com muita semelhança a cara comprida e chupada do Vidigal. O major mordeu os beiços, percebendo a caçoada do Teutônio, e se já tinha boas intenções a seu respeito, ainda as formou melhor naquela ocasião. As risadas continuaram por muito tempo, e ele, não podendo afrontá-las impassível, e não havendo, como já fizemos sentir, motivo justo para um rompimento, achou mais conveniente retirar-se, e, pondo-se em posição conveniente, esperar que a súcia se debandasse para então convidar o Teutônio a ir fazer algumas caretas aos granadeiros na casa da guarda. Saiu, pois, completamente corrido. Encontrando seus granadeiros, que tinham ficado a pouca distância, dirigiu-se ao Leonardo e fez-lhe sentir que, querendo a todo custo naquela noite segurar o Teutônio, temia que os de casa desconfiassem disso e lhe dessem escápula por qualquer meio. Era-lhe, pois, mister uma pessoa que o fosse vigiar de perto, sem que despertasse suspeitas. Essa pessoa devia ser o Leonardo. Sou mal visto em casa de meu pai, replicou este à proposta do major. É hoje um bom dia de conciliação. Talvez não queiram receber-me. E sua madrinha que lá se acha? Mas a filha, que é uma víbora contra mim. Víbora ou não, há de ir, que quando manda a disciplina, não quero que aquele Valdevino ande tomando impunemente a minha cara para original de caretas. Os granadeiros que conheciam Teutônio e lhe sabiam da habilidade compreenderam logo o que tinha sucedido por aquele dito do major, e desataram por seu turno a rir. O Leonardo, por aquele apelo à disciplina com a qual não se achava em muito bom pé de relações desde a noite do papai Lelê, venceu todas as dificuldades e repugnância que manifestara no desempenho da missão de que o encarregara o major e pôs-se a caminho para a casa de seu pai. Chegou e bateu. Assim que de dentro lhe perceberam as cores da farda e barretina, houve um grito de medo, e por um movimento que parecia combinado, o major tinha razão, foram repentinamente apagadas todas as velas da casa e começou a reinar uma confusão tal que parecia haver-se travado uma luta entre todos. O Leonardo viu nisso uma primeira contrariedade, porém não deixou de achar graça no susto que causara. Resolveu então falar da parte de fora para tranquilizar os medrosos. Bom modo de ser recebido um filho em casa de seu pai. Para a quarta-feira de trevas só lhe faltam as matracas. A comadre, que ouvira e reconhecera a voz do afilhado, desatou a rir, exclamando: Vejam que logro, é o Leonardo! Tragam as velas, gente! Não há novidade que o cabo da guarda é nosso compadre. Aquele brejeiro, resmunhou o Leonardo velho, sempre há de andar a fazer das suas. Vejam que susto causou a toda essa gente. Ô amigo Teutônio, desça que não há novidade. À luz da primeira vela que traziam, viu-se descer por uma porta o Teutônio do forro do quarto da sala onde se havia escondido. Apenas pôs o pé em terra, fez logo uma careta de medo, por tal forma expressiva que houve em todos uma tremenda explosão de hilaridade. Começou a surdir gente de diversos cantos da casa e, em presença do Leonardo, recomeçou a folia. Algumas pessoas não deixaram de estranhar e recear a presença de Leonardo naquela ocasião e naqueles trajes, logo depois da saída do major. Porém, a comadre a todos tranquilizou, dizendo que, tendo ele obtido licença no quartel por não estar de serviço naquele dia, viera assistir ao batizado de sua irmã. Ele é meio doido, repetia ela a todos, mas é muito amoroso e nunca se esquece da família. Leonardo confirmava esses protestos da comadre e ia, entretanto, tomando parte na brincadeira, uma vez que, contra as suas esperanças, todos o haviam recebido bem em casa. À proporção que se ia esquentando no prazer do fado e das cantigas, começou Leonardo a
Senti remorsos pelo papel de Judas que ali estava representando. Quando olhava para o Teutônio, que desde que entrara lhe havia feito dar tão boas risadas, pungia-lhe o coração, lembrando-se que ele próprio o havia de entregar ao major. Não poucas vezes lhe passou pela cabeça dar-lhe a escápula, avisando-o, porém, a disciplina, o papai Lelê, vinham-lhe a ideia e hesitava. Enquanto era assaltado por estes pensamentos, olhava repetidas vezes para o Teutônio. Este, que nada tinha de tolo, desconfiou da coisa. Não sabemos por que instinto leu o que pensava o Leonardo e pôs-se em guarda. O Leonardo tomou repentinamente sua resolução. Adeus, disciplina, disse consigo. Hei de dar escápula ao homem, seja lá como for. E do lugar em que estava acrescentou alto. Ah, senhor Teutônio, quer saber uma coisa? Pois se puser o pé daquela porta para fora, o major põe-lhe a unha, que para isso está ele à sua espera, e para aqui me mandou. Oh, diabo! Exclamaram todos. Mas nada de sustos, tudo se há de arranjar, que tenho eu boa vontade disto. Mas não te comprometas, rapaz, acrescentou a comadre ao ouvido do Leonardo. Olha que o major não é de graças, e daí te pode vir mal. Ora! Ora, ora, ora! Tenho pena dele só por aquelas caretas. Juntaram-se então os dois, Leonardo e Teutônio, e juntos concertaram o seu plano de modo que este escapasse ao major e que aquele não ficasse comprometido. Estava já a noite muito adiantada. Ordenaram os dois que saíssem ao mesmo tempo muitos convidados, e o Leonardo, partindo adiante deles, foi correndo ter com o major. Aí vem o bicho, senhor major! Cerca, cerca! Disse o major, e cada um se dividiu para seu lado. O major colou-se à porta de um corredor e pôs-se de olho alerta. Veio se aproximando ao major um vulto assobiando tranquilamente o estribilho de uma modinha. Quando se achou em pequena distância, o major deu um salto onde estava e segurou-o. Um ai franzino se fez ouvir, acompanhado de um milagre, que é isto? O major prestou atenção, não tendo reconhecido a voz do Teutônio, e viu que tinha segurado um pobre corcunda, aleijado, ainda em cima da perna direita e do braço esquerdo. Ora, vã-se por inferno, disse o major, suma-se daqui. Também não sei o que andam fazendo a estas horas pelas ruas estas figuras. O aleijado safou-se apressadamente, livre do susto, e lá foi continuando a assobiar o seu estribilho. Fez-se depois disto mais profundo silêncio, e o major não viu mais passar senão os convidados da patuscada, não vendo entre eles o Teutônio. Então ardeu com o caso e, reunindo os granadeiros, disse para Leonardo: Ele não saiu. Saiu, replicou este. Até de jaqueta branca e chapéu de palha. Eu o vi tomar ali para a porta onde estava o senhor major. De jaqueta branca e chapéu de palha? Perguntou o major. Sim, senhor, e de calça preta. Não peguei porque logo vi que não havia de escapar ao senhor major. Patife, patife, resmungou. Destas nunca levei. Era o corcunda, o aleijado. Ele sabe fazer muito bem de corcunda e de aleijado, disse um dos granadeiros. Já ouvi uma vez fazer isso, que era mesmo tal e qual. Era com efeito o Teutônio o aleijado que o major tinha segurado. O Leonardo ria-se às furtadelas do logro que levara o major. Não tardou, porém, muito tempo que lhe não amargasse aquele prazer, vindo o major a saber que tudo aquilo se fizera de combinação com ele. Toma, Leonardo, vai ser besta, vai. 44. Descoberta. É muito antigo dizer-se que há uma coisa ainda pior do que o inimigo, e é um mau amigo. Um dos convidados do Leonardo Pataca dizia-se muito amigo do Teutônio, e pelo empenho que o Leonardo mostrara em livrá-lo das garras do major, prestara desde logo a repartir com ele parte dessa amizade, sem que nenhum dos dois ficasse prejudicado. Poucos instantes depois desse protesto, deu logo a primeira prova de que estava disposto a cumpri-lo. Enquanto se passavam as cenas que acabamos de descrever, tinha
amanhecido. O major e sua gente punham-se em retirada. Ainda se achavam, porém, nas imediações do lugar onde se havia feito a tentativa para prender o Teutônio, quando o tal amigo a que nos referimos, que fora um dos últimos a retirar-se, encontrando a patrulha e vendo que o Teutônio não ia no meio dela, concluiu que os planos haviam surtido bem e que o major ficara desta vez logrado. Teve por isso um acesso de alegria e, esquecendo a presença do major, correu ao Leonardo, abraçou-o, exclamando com arrebatado ímpeto: Bravo! Como esta não fazes duas em toda a tua vida, foi limpa. Ele há de ficar-te obrigado para sempre, e eu com ele, porque sou seu amigo e teu também. Leonardo só fala assim: mano, o que você tá falando, cara? Nem te conheço. Só isso. O Leonardo ficou estático diante de semelhante imprudência. O major, que ia cabisbaixo pensando no logro que acabara de levar, voltou-se repentinamente. A palavra ele, proferida pelo terrível amigo, abriu luz a seus olhos. O Leonardo foi retirado do... O Leonardo foi retirado... O Leonardo foi retirado do torpor em que se achava pela voz do major a dizer-lhe compassadamente: Recolha-se preso ao quartel. A esta sentença o Leonardo ergueu do fundo d'alma tudo quanto havia aí de despeito, de rancor, e lançou um olhar sobre o imprudente que a havia provocado e que ainda muito senhor de si apertava-lhe desapiedadamente a mão que parecia não estar disposto a largar tão cedo. Deixemos agora o Leonardo, vítima de sua dedicação, caminhar preso para o quartel e passemos a outras coisas. Há muito tempo que não falamos em Dona Maria e na sua gente. Saibam os leitores que, passada a lua de mel em que tudo foram rosas, o nosso José Manuel pusera, como se costuma dizer, as mangas de fora, e tais coisas fez que em poucos meses estava tudo em guerra aberta. Tinha-se ele com sua mulher Luizinha mudado de casa de Dona Maria, e por causa de dote vai, dote vem, herança daqui, herança dali, havia-lhe Dona Maria proposto uma ação por tal sorte complicada que era de desconfiar que não bastassem para ver-lhe o fim os dias que restavam de vida à pobre velha. Tinha-se José Manuel tornado para Luizinha um verdadeiro marido dragão, desses que só aquele tempo os conta tão perfeitos, que era um suplício constante para as mulheres. Depois que havia mudado de casa de Dona Maria, nunca mais Luizinha vira o ar da rua, senão as furtadelas pelas frestas da rótula. Então chorava aquela liberdade de que gozava outrora, aqueles passeios e aquelas palestras à porta em noite de luar, aqueles domingos de missa na sé ao lado de sua tia com seu rancho de crioulinhas atrás, as visitas que recebiam e o Leonardo de quem tinha saudades. E tudo aquilo, enfim, que não dava a esse tempo muito apreço, mas que agora lhe parecia tão belo e tão agradável. Tendo-se casado com José Manuel para seguir a vontade de Dona Maria, voltava a seu marido uma enorme indiferença, que é talvez o pior de todos os ódios, pois a vida de Luizinha depois de casada representava com fidelidade a vida do maior número de moças que então se casavam. Era por isso que as vidinhas não eram raras e que poucas famílias haviam que não tivessem a lamentar um desgostozinho no gênero do que sofreu aquela pobre família que, indo ao oratório de pedra viera dizimada para casa e cuja história serviu de tema às intrigas da comadre quando quis pôr a José Manuel fora do lance. É claro que, tendo Dona Maria ficado um pouco séria com a comadre por causa de toda aquela intriga que precedera ao casamento de José Manuel com sua sobrinha, agora que estava com este de candeias às avessas, se reatasse o laço da amizade que por um pouco afrouxara, sucedia assim com efeito. Um dia as duas encontraram-se na missa, tornaram-se a falar. As desgraças do Leonardo que fizeram tema a essa conversação enterneceram a Dona Maria, que por seu turno também referiu à comadre tudo quanto sucedia agora à pobre Luizinha. Ai, senhora, dizia a comadre referindo-se a José Manuel, parece que me roncava cá o que quer que seja quando vi aquele maldito, a renego do homem que é um Valdevinos às direitas. Aquilo há de levar a pobre menina à sepultura.
coitada, bem criada e malfadada. Nunca pensei, criatura, nunca pensei que sucedesse tal, mas aquilo como era finório, que palavras doces, que santidade aquela. Agora, senhora, agora sou eu capaz de acreditar na história da moça furtada no oratório de pedra. Ele tem bofes para tal, mas hei de me ver vingada, se hei de... Tão certo como estar eu aqui, os desembargadores lá estão, que me hão de dar esse gosto. Espero isso em Deus. Desta conversa e do mais que se seguiu, nasceu a conciliação das duas. Quando certas amizades são uma vez interrompidas, tendo mesmo sofrido um leve estremecimento, é difícil que voltem depois ao estado primitivo. Com outras amizades acontece, porém, o inverso. Os estremecimentos aproveitam porque é fácil a volta da paz, e parece que depois disto se tornam mais estreitas. A amizade que existia entre Dona Maria e a comadre era deste último gênero. Portanto, depois daquela conversa na missa, não só voltaram as relações entre as duas ao seu primitivo estado, como se tornaram mais que nunca sólidas. Daí em diante não houve um só segredo entre as duas que não fosse mutuamente comunicado, e elas fizeram pacto de se ajudarem reciprocamente, para dar remédio, uma aos males da sobrinha, outras às diabruras do afilhado. O Leonardo, como dissemos, achava-se preso. Fizera disso ciente a madrinha, que se pôs logo em alvoroço, não só pelo fato em si, como pelo generoso motivo que o havia ocasionado. O primeiro passo, pois, que tiveram a dar as duas, Dona Maria e a comadre, em virtude do seu pacto, foi tratar de alcançar a soltura do Leonardo e livrá-lo do mais que sabe Deus lhe estaria preparado. Vamos ver como se houveram em semelhante empenho. 45. Empenhos. O primeiro passo que deu a comadre foi dirigir-se à casa do major e interceder pelo Leonardo. O major, porém, mostrou-se inflexível. O caso era grave. Já não era o primeiro. A disciplina não podia ser impunemente ofendida mais de uma vez. O castigo devia ser infalível e grande. A comadre, que fora cheia de boas esperanças, soube pelo major o que ignorava, o que nem mesmo supunha. O Leonardo não só ficaria por mais tempo preso, como teria de ser chibatado. A pobre mulher apenas lhe declarou isto o major. Caiu de joelhos, chorou, lamentou-se, tudo porém debalde. Saiu desesperada e, com a mantilha caída, toda em desalinho, correu, voou à casa da Dona Maria. Ao vê-la entrar naquele estado, Dona Maria ergueu-se da sua banquinha e largou a almofada da renda. Que tendes, criatura, que tendes? Exclamou. Santo Cristo, o que é? Falai. Ai, senhora Dona Maria do meu coração, que desgraça, respondeu a comadre. Que macina de rapaz. Ora, veja o que me sucede por ter feito uma boa ação, e eu que sofro e que sinto como se fosse meu filho. E os soluços a sufocaram. Fale, senhora, replicou Dona Maria, fale que me põe numa aflição. Vai apanhar, Dona Maria, vai apanhar de chibata, ele, o Leonardo. Meu Deus, pobre rapaz. Ora, vejam tudo em que deu. É sina, coitado, aquele rapaz não nasceu em bom dia, não, comadre. Isso sou eu capaz de jurar pela salvação da minha alma. Mas não falou com o major? Que lhe disse ele? Duro como uma pedra, senhora, a nada se moveu. Pedi-lhe pelas 5 chagas, pela Senhora Santíssima, tudo em balde, tudo em vão. Está bom, não se aflija, comadre. Ainda há um meio que eu penso que não há de falhar. Vamos à casa dela, que por lá é caminho certo. Ela dá-se muito comigo, há de pedir pelo moço. Já me tinha lembrado disso, mas na tribulação em que vinha tornou-me a esquecer. Se com ela não se arranjar alguma coisa, está tudo perdido. Eu preciso de água. Os leitores estão já curiosos por saber quem é ela. E tem razão, vamos já satisfazê-los. O major era pecador antigo, e no seu tempo fora daqueles de quem se diz que não deram o seu quinhão ao vigário. Estava-lhe ainda hoje alguma coisa que às vezes lhe recordava o passado.
Essa alguma coisa era a Maria Regalada que morava na prainha. Maria Regalada fora no seu tempo uma mocetona de truz, como vulgarmente se diz, era de um gênio sobremaneira folgazão. Vivia em contínua alegria, ria-se de tudo, e de cada vez que se ria fazia-o por muito tempo e com muito gosto. Daí é que vinha o apelido Regalada que haviam juntado ao seu nome. Isto de apelidos era no tempo desta história uma coisa muito comum. Não estranhem, pois, os leitores que muitas das personagens que aqui figuram tenham esse apêndice ao seu nome. Dizem todos, e os poetas juram e tresjuram, que o verdadeiro amor é o primeiro. Temos estudado a matéria e acreditamos hoje que não há de que fiar em poetas. Chegamos, por nossas investigações, à conclusão de que o verdadeiro amor ou são todos ou é um só. E neste caso não é o primeiro, é o último. O último é que é o verdadeiro, porque é o único que não muda. As leitoras que não concordarem com esta doutrina convençam-me do contrário, se são disso capazes. Isto tudo vem para dizermos que Maria Regalada tinha um verdadeiro amor ao Major Vidigal. O Major pagava-lhe na mesma moeda. Dona Maria era uma das camaradas mais do coração de Maria Regalada. Eis aí por que, falando dela, Dona Maria e a comadre se mostraram tão esperançadas a respeito da sorte do Leonardo. Já naquele tempo, e dizem que é de defeito do nosso, o empenho, o compadresco, era uma mola real de todo o movimento social. Vai mandar aprontar a cadeirinha, disse Dona Maria a uma de... Vai mandar aprontar a cadeirinha, disse Dona Maria a uma de suas escravas. Vamos, senhora, vamos, que estes são os meus pegados velhos. Dona Maria aprontou-se, meteu-se na sua cadeirinha e a comadre tomou a mantilha e partiram para a prainha. Maria Regalada recebeu-as com uma boa risada. Que milagre de santa engrácia, que fortuna, que alegrão. O que atrás por aqui? Isto é grande novidade? É novidade sim, respondeu Dona Maria, porém triste novidade. Com as honras do estilo, que não eram muitas naquele tempo, foi a comadre apresentada porque não era conhecida de Maria Regalada. Primeiro Dona Maria, depois a comadre, cantaram cada uma por sua parte a história do Leonardo com todos os detalhes. E depois de inúmeros rodeios que puseram a arder a paciência da ouvinte e quase a fizeram morrer de curiosidade, chegaram finalmente ao ponto importante, ao motivo que ali as levara. Queriam nada menos do que a soltura e perdão do Leonardo, e contavam para alcançar semelhante coisa com a influência da Maria Regalada sobre o Major. Disse esta tomando um ar de modéstia. Eu já não presto para nada. Isso era bom noutro tempo. Agora, o Major... As coisas estão mudadas, Dona Maria. Depois que ele se meteu na polícia, nem mais, nem ontem. Quem sabe o que por lá vai. Mas enfim, Dona Maria, eu não sei dizer que não. Tenho o coração assim, sempre o tive. No meu tempo, muita gente se aproveitou disto. Eu farei o que eu puder. Vou falar-lhe. Talvez que ele me queira atender. Há de atender. Há de, respondeu a comadre. Ele já não está tão velho que se tenha esquecido de todo do tempo de dantes. Veremos, veremos. A senhora comadre sabe lá o que são homens? Diga-me a mim, se sei, acudiu esta prontamente. Mas então, atalhou Dona Maria, o negócio requer toda a pressa, porque de um instante para outro podem chegar a farda ao corpo do pobre rapaz, e depois nem Santo Antônio atira. Não há de haver novidade, ainda havemos chegar a tempo, com a graça de Deus. Para maior segurança, vamos todas três daqui à casa do Major, e cada uma por nosso lado faremos tudo para livrar o moço. Maria Regalada vestiu-se à pressa, tomou a sua mantilha, e ao lado da cadeirinha em que ia Dona Maria partiram para a casa do Major. 46. As três em comissão. Partiram, pois, as três para a casa do Major, que morava então na Rua da Misericórdia, uma das mais antigas da cidade.
O major recebeu as de Rodak, de Chita e Tamancos, não tendo a princípio suposto o quilate da visita. Apenas, porém, reconheceu as três. Correu apressado à camarinha vizinha e envergou mais depressa que pôde a farda. Como o tempo urgia e era uma incivilidade deixar só as senhoras, não completou o uniforme e voltou de novo à sala de farda, calças de enfiar tamancos e um lenço de alcobaça sobre o ombro, segundo seu uso. A comadre, ao vê-lo assim, apesar da aflição em que se achava, mal pôde conter uma risada que lhe veio aos lábios. Os cumprimentos de recepção passaram sem novidade. Na atropelação em que entrara o major, a comadre enxergou logo um bom agouro para o resultado do seu negócio. Acrescia ainda em seu favor que o major guardava na sua velhice doce recordações da mocidade e apenas se via cercado por mulheres, se não era um lugar público e em circunstâncias em que a disciplina pudesse ficar lesada, tornava-se um babão. Como só se poderia encontrar, segundo no velho Leonardo, se estas lhe davam então no fraco, se lhe faziam um elogio, se lhe faziam uma carícia, por mais estupidamente fingida que fosse, arrancavam dele tudo quanto queriam. Ele próprio espontaneamente se oferecia para o que podiam desejar, e ainda em cima ficava muito obrigado. Contudo, posto que a comadre soubesse já desta circunstância com antecipação, ou a pressentisse pelas aparências, a gravidade do negócio de que se tratava era tal que nem isso bastou para tranquilizá-la. Dispôs-se para o ataque, ajudada por suas companheiras, que apesar de mais estranhas à sorte do Leonardo, nem por isso se ligavam menos à sua causa. Houve um momento de perplexidade para decidir-se quem seria o orador da comissão. O major percebeu isto e teve um lampejo de orgulho por ver assim 3 mulheres confundidas e atrapalhadas diante de sua alta pessoa. Fez um movimento como para animá-las, arrastando sem querer os tamancos. De tamancos e farda não está má. Senhoras, donas, coisas de velho, no meu tempo não fazia eu destas. Dona Maria que o diga, acudiu logo a comadre, referindo-se a Maria Regalada, e querendo fazer brecha, fosse por onde fosse. Mas não importa, o negócio é outro. É verdade, senhor major, o bom tempo já lá foi. E Deus perdoe a quem dele tem saudades, retorquiu o major rindo-se com um riso rugoso de velha sensualidade. Sim, sim, tornou a Maria Regalada, mas deixe essas coisas todas para logo. Ai, criatura, acudiu Dona Maria, que até então estivera calada, cansada talvez do número prodigioso de mesuras que fizera ao entrar. Deixai cada um lembrar-se do seu tempo, isto consola. Eu cá gosto bem quando acho, é como eu, respondeu o major. Em se me tocando cá nas feridas antigas, pois é mesmo, por me lembrar destas feridas antigas, atalhou a Maria Regalada, que venho aqui com estas senhoras donas que o senhor major bem conhece, e se não foram elas cá, não viera, pois o negócio é sério. A comadre achou a ocasião bem apanhada e fez com a cabeça um sinal de aprovação. Vamos lá ver o que é o tal negócio sério, respondeu o major, atinando pela presença da comadre. Pouco mais ou menos com o que era e pelo que fez um sinal duvidoso com a cabeça, ou para fazer-se de bom, ou porque realmente não quisesse abrir largas esperanças. A interlocutora prosseguiu. O seu granadeiro Leonardo é um bom rapaz. O major arqueou franzindo as sobrancelhas e repuxou os beiços como quem não concordava em totum com aquilo. Não me comece já com coisa, senhor major, pois é, sim, senhor, muito bom rapaz, e não há razão para ser castigado por causa de coisa nenhuma que fez. Isso não é razão, não, senhor, para se mandar tocar de chibata um moço que não é nenhum Valdevinos, pois o senhor major bem sabe que o padrinho, quando morreu, deixou-lhe alguma coisa que bem lhe podia estar já nas mãos, e ele por isso livre da maldita farda a quem sempre tivera zanga, menos de uma que bem se sabe, se o pai que tem... Mas deixemos o pai que não vem nada ao caso. Já sei de tudo, atalhou o major. Ainda não, senhor major, observou a comadre, ainda não sabe do melhor.
e é que o que ele praticou naquela ocasião quase que não estava nas suas mãos. Bem sabe que um filho na casa de seu pai, mas um filho quando é soldado, retorquiu o major com toda a gravidade disciplinar. Nem por isso deixa de ser filho, tornou Dona Maria. Bem sei, mas a lei? Ora, a lei? O que é a lei, se o senhor major quiser? O major sorriu-se com cândida modéstia. A discussão foi-se assim animando, porém o major nada de ceder. Até pelo contrário, parecia mais inflexível do que nunca. Chegou mesmo a pôr-se em pé e a falar muito exaltadamente contra o atentado do Leonardo e a necessidade de um severo castigo. Era engraçado vê-lo no bonito uniforme que indicamos de pé fazendo um sermão sobre a disciplina diante daquelas três ouvintes tão incrédulas que resistiam aos mais fortes argumentos. Ainda, porém, não tinham as três esgotado contra ele o seu último recurso. Puseram-no, pois, em ação. Quando mais influído estava o major, as três a um só tempo e como de combinação desataram a chorar. O major parou, encarou-as um instante, seu semblante foi-se visivelmente enternecendo, enrugando e por fim desatou também a chorar de enternecido. Apenas as três se aperceberam deste triunfo, carregaram sobre o inimigo. Foi então uma algazarra, uma choradeira sem nome, capaz de mover pedras. O major, de enternecido, foi passando atordoado e como que ficou envergonhado das lágrimas que lhe corriam pelas faces, enxugou-as e procurou reassumir toda a sua antiga gravidade. Nada, disse desembaraçando-se das três e passeando a passos largos pela sala. Nada. Que haviam de dizer de mim se me vissem aqui nestas choramingas de criança? Eu, o major, o Vidigal, a chorar no meio de três mulheres. Senhoras, donas, o caso é grave e não lhe vejo remédio. O exemplo, a disciplina, as leis militares, nada, não pode ser. E deu as costas às três, continuando a passear, e a fez ressoar com a força dos tamancos no assoalho. Maria arregalada disse baixo às duas, em cujos semblantes já nem transluzia o mais pequeno vislumbre de esperança: ainda não está tudo perdido. E dirigindo-se ao major acrescentou: bem, senhor major, águas passadas não moem moinho. Passadas, senhora dona, mas bem vê que o caso é grave. Seja lá o que for, sinto ter perdido meus passos e não servir a quem desejava. Verdade seja que eu já contava com isso, e também não prometi, mas em último lugar quero sempre dizer-lhe uma coisa, mas há de ser em particular. Vamos lá? Estou pronto? Quem tivesse alguma perspicácia conheceria, não com grande facilidade, que o major estava há muito tempo disposto a ceder, porém que queria fazê-lo-se rogado. Maria regalada levou então o major para um canto da sala e disse-lhe ao ouvido algumas palavras. O major desanuviou o rosto, mexeu-se todo, coçou a cabeça, balançou com as pernas, mordeu os beiços. Eita, ora esta, disse em voz baixa a sua interlocutora, pois era preciso falar nisto? Enfim. Graças que se lhes acabaram os cestros, respondeu Maria regalada em voz alta. Sim, exclamaram as duas sorrindo de esperança. Eu bem dizia que o senhor major tinha bom coração. Eu nunca duvidei, apesar de tudo. Mas agora passado, o caso era grave, como ele dizia, e foi um favor. Então, Dona Maria, quem foi rei sempre teve majestade. Majestade? Isso já não é para mim. O major atalhou esta explosão de gratidão que levava visos de ir longe. Hão de ficar ainda mais contentes comigo. Não lhes digo porquê, mas verão. Esta agora é que é grande, veremos o que será. Já sei, há de ser por força, estou quase adivinhando. Sabem que mais? Atalhou o major. São horas de uma diligência a que não posso faltar. O rapaz está livre de tudo, contanto que, acrescentou dirigindo-se a Maria regalada. O dito. Eu nunca faltei a minha palavra, replicou esta. Retiraram-se as três cheias do maior contentamento e o major saiu depois também para cumprir a sua promessa. Ai, 47. A morte é juiz.
Dona Maria dirigiu-se imediatamente para a casa da cadeirinha. Ao chegar, notou rumor e alvoroço e tratou logo de indagar a causa. Um escravo de sua sobrinha a esperava com uma carta. Apenas a leu Dona Maria, não diremos que se entristeceu, porém mostrou-se muito atrapalhada. Não entre com cadeirinha, esperem lá que torno a sair. E com efeito meteu-se de novo nela e mandou que erguissem para a casa de sua sobrinha. O caso era o seguinte: José Manuel entrara para a casa em braços, tendo sido acometido na rua de um violento ataque apoplético ao voltar do cartório, onde tivera uma grave contestação com o procurador de Dona Maria, por causa da demanda que entretinham. Luizinha, coitada, vendo-se naqueles apuros sem saber o que fizesse, despachara logo o portador para a casa de sua tia. Dona Maria apenas entrou, mandou chamar o licenciado, que depois de examinar a doente declarou que era caso perdido. Fizeram-se, entretanto, algumas aplicações que não tiveram resultado algum. Estás viúva, menina, disse Dona Maria, alguma coisa compungida com a declaração do médico. Luizinha pôs-se a chorar, mas como choraria por qualquer vivente, porque tinha coração terno. Estavam presentes algumas pessoas da vizinhança, e uma delas disse baixinho à outra, vendo o pranto de Luizinha: "Não são lágrimas de viúva." E não eram. Nós já o dissemos. O mundo faz disso as mais das vezes um crime. E os antecedentes? Porventura, antes seu coração fora José Manuel, marido de Luizinha? Nunca o fora senão antes às conveniências, e para as conveniências aquelas lágrimas bastavam. Nem o médico nem Dona Maria se haviam enganado. À noitinha José Manuel expirou. No dia seguinte fizeram-se os preparativos para o enterro. A comadre, informada de tudo, compareceu pesarosa a prestar seus bons ofícios, suas consolações. O enterro saiu acompanhado pela gente da amizade. Os escravos da casa fizeram uma algazarra tremenda. A vizinhança pôs-se toda à janela e tudo foi analisado, desde as argolas e galões do caixão até o número e qualidades dos convidados, e sobre cada um desses pontos apareceram 3 ou 4 opiniões diversas. Naqueles tempos ainda não se usavam os discursos fúnebres, nem os necrológios que hoje andam tanto em voga. Escapamos, pois, de mais essa. José Manuel dorme em paz no seu derradeiro jazigo. Como havia prometido à comadre, alguém chegou quase ao anoitecer. Era o Leonardo. Quando ele entrou na sala, Dona Maria não pôde conter um grito de surpresa. Vinha em completo uniforme de sargento da companhia de granadeiros. "Como? Olhem o major! E então?" "É verdade, senhora dona", respondeu Leonardo. "A ele tudo devo." Foi aquilo objeto de geral espanto. Ficariam todos muito contentes com a simples soltura do Leonardo, e não só ele aparecia solto e livre, como até elevado ao posto de sargento, o que já não é no exército pouca coisa. Ah, por isso que ele é sargento de milícias, entendi aí, ó, o título. O Leonardo começou a procurar com os olhos alguma coisa ou alguém que tinha curiosidade de ver. Deu com o que procurava, era Luizinha. Há muito que os dois não se viam. Não puderam, pois, ocultar o embaraço de que se acharam tomados. E foi tanto maior essa emoção que ambos ficaram surpreendidos um do outro. Luizinha achou Leonardo um guapo rapagão de bigodes e suíça, elegante até onde pôde sê-lo, um soldado de granadeiros com seu uniforme de sargento bem assente. Leonardo achou Luizinha uma moça espigada, airosa mesmo, olhos e cabelos pretos, tendo perdido todo aquele acanhamento físico de outrora. Além disso, seus olhos avermelhados pelas lágrimas, seu rosto empalidecido, se não verdadeiramente pelos desgostos daquele dia, seguramente pelos antecedentes, tinham nessa ocasião um toque de beleza melancólica que, em regra geral, não devia prender muito a atenção de um sargento de granadeiros, mas que enterneceu ao sargento Leonardo, que apesar de tudo não era um sargento como qualquer. E tanto assim que durante a cena muda que se passou, quando os dois deram com os olhos um no outro, passaram rapidamente pelo pensamento do Leonardo os lances de sua vida de outrora,
e remontando de fato em fato chegou àquela ridícula, mas ingênua cena da sua declaração de amor a Luizinha. Pareceu-lhe que tinha então escolhido mal a ocasião e que agora isso teria um lugar muito mais acertado. A comadre, que dava uma perspicaz atenção a tudo o que se passava, como que leu na alma do afilhado aqueles pensamentos todos, fez um gesto quase imperceptível de alegria. Raiava-lhe na mente alguma ideia luminosa. Começou então a retraçar um antigo plano em cuja execução por muito tempo trabalhava, e cujas probabilidades de êxito lhe haviam reaparecido no que se acabava de passar. Passada a primeira emoção, Luizinha ergueu-se e fez ao Leonardo um acanhado cumprimento. Este correspondeu-lhe com alguma coisa entre cumprimento paisano e continência militar. A comadre rompeu depois disto a conversa, procurando entreter Dona Maria e deixar os dois entregues a si. Diga-me, disse ela, dirigindo-se a Dona Maria, e aquela sua demanda com o defunto? A morte foi desta vez juiz. Ele não tem herdeiros, era só no mundo, era só no mundo. Eu não levei a minha avante, é verdade, porque enfim não posso dizer que venci, mas também não perdi. Agora sim tenho muito gosto de entregar tudo à menina, mas não queria que me levassem as coisas senão por minha muito livre vontade. Está bem, o passado já lá vai. Deus é assim, escreve direito por linhas tortas. E por aí diante empenharam-se na sua conversa, os dois, depois de algum tempo de silêncio, como já se tinham retirado todas as visitas, foram pouco e pouco, de palavra em palavra, travando diálogo, e conversaram no fim de algum tempo tão empenhadamente como a comadre e Dona Maria, com a diferença que a conversa daquelas duas era alta, desembaraçada, a deles baixa e reservada. Não há nada que interrompida demais Não há nada que interrompida mais depressa se reate do que seja a familiaridade em que o coração é interessado. Não se estranhe, pois, que Luizinha e Leonardo a ela se entregassem. E querem ver uma singularidade que às vezes se repete, depois que se fizera moça e que tomara estado, nunca Luizinha tinha tido momentos de tão verdadeiro prazer como os que ali estava gozando naquela conversa. Num dia de luto, quando acabava de sair o caixão que levara à sepultura aquele que devia ter feito a sua felicidade, o Leonardo também, por sua vez, nunca, no meio de todas as vicissitudes de sua vida extravagante, tinha tido instantes que tão rápidos lhe corressem do que aqueles que via o objeto de seus primeiros amores sob o peso do infortúnio em um dia de pranto. Pois parece que estas mesmas circunstâncias reavivaram o passado. A comadre folgava lá no seu lugar com tudo aquilo, e parecendo prestar toda a atenção a Dona Maria, não perdia uma só circunstância. Finalmente chegou a hora da retirada, não da comadre que se ofereceu para fazer companhia à viúva, porém de Leonardo, a quem esperava o major porque era dia de serviço, e apenas tinha ele obtido a licença para cumprir o duplo dever de dar os pêsames a Dona Maria e agradecer o interesse que por ele havia tomado, fazendo por intermédio de Maria Regalada que o major não só lhe alcançasse perdão do castigo que lhe era destinado, como também o acesso de posto que repentinamente tivera. Luizinha involuntariamente estendeu a despedida a mão ao Leonardo, que lhe a apertou com força. Isto naquele tempo era bastante para dar que falar ao mundo inteiro. 48. Conclusão feliz. A comadre passou com a viúva e sua tia quase todo o tempo do nojo e acompanhou-as à missa do 7º dia. O Leonardo compareceu também nessa ocasião e levou a família à casa depois de acabado o sacrifício. Aquele aperto de mão que no dia do enterro de seu marido Luizinha dera ao Leonardo não caíra no chão a Dona Maria, assim como também lhe não escaparam muitos outros fatos consecutivos a este. O caso é que não lhe parecia extravagante certa ideia que lhe andava na mente. Muitas vezes, ao cair de Ave Maria, quando a boa da velha se sentava a rezar na sua banquinha, em um canto da sala entre um Padre Nosso e uma Ave Maria do seu bendito rosário, vinha-lhe a ideia casar de novo a fresca viuvinha que corria o risco de ficar de um momento para outro desamparada,
no mundo em que maridos como José Manuel não são difíceis de aparecer, especialmente a uma viuvinha apatacada. Ao mesmo tempo que lhe vinha esta ideia, lembrava-se do Leonardo que amara sua sobrinha no tempo da criançada e que era, apesar de extravagante, um bom moço, não de todo desarranjado graças à benevolência do padrinho barbeiro. Verdade é que se não sabiam bem as contas que seu pai havia feito a esse respeito, mas como era coisa que constava de verta testamentária, Dona Maria nada via de mais fácil do que propor uma demanda cujo resultado não seria duvidoso. Havia, porém, no meio de tudo, uma circunstância que lhe desconcertava os planos. O Leonardo era soldado. Soldado naquele tempo era coisa de meter medo. Quando Dona Maria chegava a este ponto de suas meditações, abandonava-as e continuava o seu rosário. A comadre fazia quase exatamente os mesmos cálculos por sua parte, e também só esta única dificuldade se antolhava à realização de seus planos. Enquanto estas duas pensavam, os outros dois obravam. Luizinha e Leonardo haviam reatado o antigo namoro, e quem quiser ver coisa de andar depressa é ver namoro de viúva. Na primeira ocasião, Leonardo quis recorrer a uma nova declaração. Luizinha, porém, fez o processo sumário aceitando a declaração de há tantos anos. Sem que os vissem, viam-se os dois muitas vezes e dispunham seus negócios. Infelizmente ocorria-lhes a mesma dificuldade. Um sargento de linha não podia casar. Havia talvez um meio muito simples de tudo remediar. Antes de tudo, porém, os dois amavam-se sinceramente e a ideia de uma união legítima lhes repugnava. O amor os inspirava bem. Esse meio de que falamos, essa caricatura da família, então muito em moda, é seguramente uma das causas que produziu o triste estado moral da nossa sociedade. Só essa dificuldade demorava os dois. Entretanto, Leonardo achou um dia o salvatério e veio comunicar a Luizinha o meio que tudo remediava. Podia ficar ele sendo soldado e casar, dando baixa na tropa de linha e passando-se no mesmo posto para as milícias. A dificuldade, porém, estava ainda em arranjar-se essa baixa e essa passagem. Luizinha encarregou-se de vencer esse embaraço. Um dia em que estava sua tia a rezar no seu rosário, justamente num daqueles intervalos de Padre Nosso e Ave Maria de que acima falamos, Luizinha chegou a ela e comunicou-lhe com confiança tudo o que havia, fazendo proceder sua narração da seguinte declaração que cortava a questão pela raiz. Para lhe obedecer e fazer-lhe o gosto, casei-me uma vez e não fui feliz. Quero ver agora se acerto melhor, fazendo por mim mesma nova escolha. Em breve, porém, conheceu que fora inútil sua precaução, porque Dona Maria confessou que de há muito ruminava aquele mesmo plano. Combinaram-se, pois, as duas. A bondade do major inspirava-lhes muita confiança, e lembraram-se por isso de recorrer a ele de novo. Foram ter com Maria Regalada, que mesmo na véspera lhes tinha mandado dar parte que se mudara da prainha, e oferecia-lhes sua nova morada. A comadre, de tudo inteirada, fez parte da comissão. Quando entraram em casa de Maria Regalada, a primeira pessoa que lhes apareceu foi o Major Vidigal, e o que é mais, o Major Vidigal em hábitos menores de rodaques e tamancos. Ah, disse a comadre em tom malicioso. Apenas apareceu a Maria Regalada, pelo que vejo isto por aqui vai bem. Não se lembra, respondeu Maria Regalada, daquele segredo com que obtive o perdão do moço? Pois era isto. Ah, eu achei que tinha sido... Mas não, né? A Maria Regalada tinha por muito tempo resistido aos desejos ardentes que nutriam o major de que ela viesse definitivamente morar em sua companhia. Não atribuímos esta resistência senão a capricho, para não fazermos mau juízo de ninguém. O caso é que o major tinha naquilo o maior empenho, teria lá suas razões. O segredo que a Maria Regalada disse ao ouvido do major no dia em que fora acompanhada por Dona Maria e a comadre pedir pelo Leonardo foi a promessa de que, se fosse servida, cumpriria o gosto do major. Está, pois, explicada a benevolência deste para com Leonardo, que fora ao ponto de não só disfarçar e obter perdão de todas as suas faltas, como de alcançar-lhe aquele rápido acesso de posto. Fica também explicada a presença do major em casa da Maria Regalada. Depois disto, entraram todos em conferência. O major desta vez achou o pedido muito justo em consequência do fim que se tinha em vista.
com a sua influência, tudo alcançou. E em uma semana entregou ao Leonardo 2 papéis. Um era a sua baixa de tropa de linha, outro, sua nomeação de sargento de milícias. Passado o tempo indispensável do luto, Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu na Sé com Luizinha, assistindo à cerimônia a família em peso. Daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui um ponto final.